Lula nos Estados Unidos. Ontem foi o discurso na ONU, que foi muito bem, quase uma unanimidade segundo a mídia especializada. E na ONU também, ele foi interrompido por aplausos inúmeras vezes. Hoje a conversa com o Joe Biden sobre direitos do trabalhador. 50 e tantos pedidos de reuniões bilaterais. E tem gente me cobrando nos comentários e nas mídias sociais para que eu fale do gasto com o cartão corporativo e o novo avião da presidência que o Lula desistiu de comprar, mas que a oposição já até batizou, de forma misógina inclusive. Todo governo precisa ser cobrado, deve ser cobrado, mas sério, não vou dirigir essa pergunta para os golpistas, só para a turma do nenhum nem outro. Vocês não estão mesmo percebendo a diferença? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente. Você pode até me perguntar porque eu estou pensando comentários críticos para embasar esse meu vídeo e eu vou lhe dizer. Falar para convertido é fácil, o que o Brasil está precisando é de uma descompressão. É muito difícil fazer isso na era das mídias sociais, mas a gente precisa reaprender a ir lá votar e depois se posicionar de forma crítica, sim, mas honesta, criticando os erros e acertos da pessoa que ganhou. Quer a gente tenha votado nela ou não. Eu já deixei claro aqui várias vezes que eu votei contra o que eu achava ser a barbárie. Vou dar o exemplo de agora. Um grupo de deputados conservadores quer proibir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Hoje, um deputado conservador cristão faltou ao enterro do próprio pai para estar em Brasília e presidir a sessão. Por que seria importante para as igrejas proibir o Estado brasileiro, a instituição, de garantir os direitos de pessoas que são do mesmo sexo e resolveram compartilhar sua vida a dois? Isso é um mistério para mim. Não entra na minha cabeça. Ninguém está obrigando igrejas a casar os gays nos seus templos. A questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, a ideia de que para o Estado não deve haver diferença, é uma questão de cidadania. São pessoas adultas, pagadoras de impostos, que escolheram viver sob o mesmo teto, numa relação romântica, afetiva, constituíram família. E se você acha que essas pessoas não são uma família, você está num processo de negação da realidade. Porque não é a gente que escolhe quem é a família do outro. É o outro quem escolhe a que família ele quer pertencer. Olha para a sua família. Cuide da sua família. Deixa a família dos outros em paz. Nem no dicionário família se restringe ao conceito papai, mamãe, filhinho. Isso já está pacificado no Brasil há mais de 10 anos. É um retrocesso absurdo que causa insegurança jurídica mexer nisso. Faz aumentar o preconceito. Busca transformar a pessoa em cidadão de segunda classe por sua orientação sexual. Um dia a mulher já foi tratada como cidadã de segunda classe, com menos direitos. Os negros passaram por isso, foram escravizados, com apoio da igreja na época. E os três grupos, gays, mulheres e negros, até hoje sofrem preconceito. Então, se você que ainda está nessa do nem Lula, nem Bolsonaro, não entendeu, talvez não entenda nunca contra o que a gente está lutando. Eu acho que você deveria assumir essa realidade, sobre a qual tanta gente está falando. O mundo está polarizado, o Brasil está polarizado, e são dois conjuntos de ideias absolutamente incompatíveis. Escolha seu lado. Cuidado para não se julgar o superior quando você está sendo omisso. Cuidado para não olhar demais para a agenda econômica, porque você é um liberal, defensor do Estado enxuto, se esquecendo de olhar para o conjunto de pautas sociais que, pelo menos no Brasil, estão vindo num pacote fechado. Não é questão de brecar a pauta retrógrada da extrema-direita. É maior, é lutar contra os retrocessos. Por causa disso o Lula pode tudo e tem que ser poupado, virar o alecrim dourado? Não! Mas voltando à atuação dele em Nova York, até a milícia digital bolsonarista está meio tonta, porque está difícil criticar o desempenho do presidente do Brasil nessa viagem aos Estados Unidos. A não ser que você seja fã do outro golpista, o Trump. Porque até com o Biden ele estava afinado hoje. Não sei como é que vai ser com Zelensky. A reunião está acontecendo enquanto eu gravo. E na ONU, quando você se lembra dos discursos do Bolsonaro, falando de cloroquina e dizendo para o mundo não se meter com a Amazônia, e compara com o discurso do Lula, é certo pensar que sim, o Brasil está de volta. É convincente o argumento de que essa sucessão de viagens internacionais está acontecendo para recuperar a imagem brasileira na diplomacia. Não se esqueça do Ernesto Araújo, um olavista, ex-chanceler brasileiro, dizendo: se for para virarmos párias internacionais, que assim seja.
O Lula tem um monte de contradições, mas presidir o G20, o Brasil e o Mercosul ao mesmo tempo significa. O que significa vai depender. Se você acreditar no complô globalista, significa que ele parou de nadar na contramão que nem o Bolsonaro e agora está andando no sentido que o mundo globalista está empurrando ele. Mas se você acreditar em mundo globalizado e tecnológico e que isso está acentuando as diferenças entre ricos e pobres, está aumentando o abismo social dentro dos próprios países e está oferecendo uma janela de oportunidade para novas lideranças planetárias que estão chegando com tudo para quebrar a hegemonia da Europa e dos Estados Unidos, é um momento interessante para a 10ª economia do planeta se posicionar entre os emergentes, com pautas reivindicatórias, que é o que o Lula está fazendo lá. A gente está vivendo uma revolução tecnológica tão impactante no mundo do trabalho que só tem paralelo, talvez, quando a gente compara com a Revolução Industrial. Em 10 anos, o Uber com água, com balinha, carro preto limpinho, motorista bem pago, virou um serviço ruim que remunera mal o motorista e atende mal o cliente. Porque é assim que essas empresas agem, gastam milhões, até bilhões para conquistar o mercado e depois ferram as pessoas, exploram as pessoas. No caso das Big Techs, sob a perspectiva do usuário de mídias sociais, viciam as pessoas, usam as pessoas, os dados pessoais das pessoas. Eu não me via pensando nisso há 20 anos, mas o mundo nunca precisou tanto de Estado. Então eu posso estar enganado, isso aqui é um vlog de desabafos e reflexões, mas é difícil vir aqui criticar o gasto do cartão corporativo quando esse cartão bancou 16 viagens internacionais numa estratégia de buscar protagonismo global para o Brasil. Não com motociatas em campanhas eleitorais eternas e ilegalmente antecipadas. Eu não vou falar de avião que sequer foi comprado, realmente a ideia é infeliz, para botar azeitona na empada de quem chama o avião de aerocanja, que é uma referência à janja, que os bolsominions chamam de canja por pura misoginia. Sim, eles estão se referindo à canja de galinha. Eles estão se referindo à vida sexual da primeira-dama. Nem sei do que eles estão falando. Eu consegui passar 4 anos aqui criticando o governo passado sem nunca ter me referido à vida sexual pregressa da Michelle Bolsonaro. Falei de cheque, falei de joias, falei de uso suspeito de cartão de crédito da amiga. E olha que, como a minha antipatia pelo ex-presidente e sua família é declarada, seria fácil entrar para o time dos que falam qualquer coisa. Mas em resumo, eu sei que muita gente ficou frustrada no passado por ter que escolher entre 2 candidatos que não eram o que essas pessoas queriam. Eu sei que muita gente não perdoou quem tem algum espaço na internet e fez a escolha de Sofia em vez de investir num nome diferente. O Ciro, por exemplo. Mas falando só por mim, eu não tenho um veículo de imprensa. Eu ocupo um canal no YouTube que pode ser tomado de mim a qualquer momento pelo YouTube. Eu não sou dono disso aqui. Minhas escolhas são transparentes. Eu tenho levado para a terapia a dificuldade em ver que a temperatura política não baixou e nem vai baixar. E olha que tentaram um golpe de Estado nesse país. Então o fato é, eu tenho mais facilidade de entender o bolsonarista fanatizado, porque ele tem uma pauta de costumes que ele defende, acima de tudo, do que o isentão fanatizado. Falo com a experiência de quem já foi isentão. E por que eu digo isso? Porque o Brasil, 2019-2022, foi um horror. E eu estou muito aliviado. Vai ter a hora de falar de economia, de incoerência entre discurso e prática, nos discursos do Lula, petróleo na bacia amazônica, loteamento de cargos para o Centrão, mas enquanto tiver gente brigando, com sangue nos olhos, com vontade de ganhar, faltando ao enterro do pai, para derrubar direitos conquistados, para evitar que gays possam ter sua união reconhecida pelo Estado, um absurdo inclusive por ser inconstitucional, e ao mesmo tempo eu parar para assistir a um discurso presidencial na ONU e não sentir vergonha, me desculpe. Não quero nada desse governo, mas eu não vou fazer crítica política como se vivêssemos tempos normais. É um processo, sim, de reconstrução. Espero que isso responda à dúvida de quem ainda tem dúvidas sobre o que eu estou fazendo aqui. E se você ainda está nessa de botar Lula e Bolsonaro na mesma balança, eu diria que é hora de se olhar no espelho e escolher um lado. Porque não há no horizonte nem sombra de um caminho do meio. E a gente tem pela frente mais de 3 anos de mandato. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se neste canal, ative as notificações, deixe o like ou seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante.
lute pela democracia.